Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série de vídeos Desafios da Gestão Pública para 2022. Meu nome é André Marques, sou consultor de Direito Público aqui na Ribeiro Veio Advogados, em Brasília, e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre um assunto muito importante a todos os gestores públicos, que ultimamente a doutrina tem chamado de direito administrativo do medo, ou alguns como apagões das canetas. E o que isso quer dizer? Bem, o controle, ele é feito por vários órgãos, tanto internamente quanto externamente. E durante muito tempo para cá a gente tem visto cada vez mais essa ação do controle mais forte, em relação aos gestores públicos e principalmente em relação aos gastos, com os recursos públicos e também a efetividade dos serviços públicos prestados à população. Então, não somente tem sido analisado a legalidade dos atos, mas também se aqueles atos, mesmo sendo legais, se eles estão surtindo efeito para a população, revertendo aí em serviços públicos de qualidade. Então, o gestor público, muitas vezes, ele tem ficado, ultimamente, acuado, com medo desses órgãos de controle, porque qualquer conduta que o gestor tiver, qualquer ato que ele tenha, ele pode aí ser penalizado e responder em várias esferas, tanto no âmbito civil, quanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito penal, e de várias esferas diferentes, tanto no âmbito municipal, estadual e federal também. Então, muitas vezes os gestores públicos ficam com medo, por isso o direito administrativo do medo, de fazer as coisas, porque eles têm medo de serem penalizados, por uma coisa que ele não sabia e não fez correto, ou então por qualquer outro motivo ali que ele venha a ser penalizado, por um erro grosseiro ou alguma coisa desse gênero. Então, mais uma vez aqui, é importante um assessoramento jurídico, Vocês podem ver no vídeo passado, eu tratei da importância do assessoramento jurídico técnico especializado na lei de licitações, Mas isso, o gestor deve buscar esse apoio jurídico técnico especializado não somente na área de licitações, mas também em toda a parte do direito público aí, da tomada de decisões que ele vai ter no âmbito do município, porque ele pode responder por esses atos nessas várias esferas, nessas várias instâncias, Então, por isso que é importante aí o assessoramento jurídico em todas as áreas, não só em licitações e contratos, mas em todas as decisões aí que o gestor vai tomar, porque ele pode ser responsabilizado em todas essas decisões, Então é importante a assessoria técnica especializada. Em que instâncias são essas que o gestor pode responder? Igual eu falei, nas esferas, ele pode responder tanto civil, quanto administrativamente, quanto penalmente. E que instâncias? A gente tem aí, vamos supor, ele vai responder perante o Ministério Público, perante Tribunal de Contas, perante Controladoria, e também além do controle social que ele tem, que é a questão das mídias e da própria Defensoria Pública. E além disso, as polícias em si, tanto a civil quanto a federal. Então vamos supor que um gestor aí receba verbas, federais e tem aí um indício, uma suspeita que não está sendo aplicada essas verbas de forma correta ou está sendo desviado. Ou seja, ele vai ter uma apuração ali no âmbito penal em relação à Polícia Civil, à Polícia Federal, em relação à controladoria, a controladoria do seu estado e do seu município e da União, igual se tiver verbas aí da União ou verbas estaduais, tendo verbas da União, Tribunal de Contas da União, verbas e também os tribunais de contas estaduais e os tribunais de contas dos municípios naqueles estados que tenham
né? Tribunal de Contas dos municípios, né? O Ministério Público, tanto que atua junto à Corte de Contas, quanto o Ministério Público normal, né? Estadual, ou como se tiver verba pública federal, Ministério Público Federal, né? Então são todos esses órgãos aí de controle que têm acuado o servidor público por esse direito administrativo do medo e o apagão das canetas. O que seria esse apagão das canetas? É quando o gestor fica com medo de fazer uma coisa errada e ele não faz nada, né? E ele não assina nada com medo de ser responsabilizado, né? Mas esse também é um erro, porque ele pode ser responsabilizado tanto pela ação, né, quanto pela omissão. Se ele também não fizer nada, né, tiver ali o apagão da caneta, como a gente vê em muitos municípios até devolvendo recursos, porque não foram utilizados, né? Muitos municípios recebem os recursos e com medo desse tanto de controle de responder aí pela utilização desses recursos por algum erro procedimental na aplicação desses recursos, o próprio processo, né, de convênio ou outro acordo, né, desses repasses federais, ele fica com medo de responder por alguma coisa simplesmente formal ali no processo e acaba não utilizando esse recurso, o que também é errado, porque ele vai responder também por isso, né? Responde tanto pela ação de aplicar a verba errada, quanto pela omissão de não aplicar a verba, né? Porque se a verba foi concedida é porque precisa, tinha algum serviço público que necessitava daquela verba. E devolver sem aplicar também é uma irregularidade. Então, o administrador se vê acuado, ou ele fica com medo de fazer, né? Que é o direito administrativo do medo, e às vezes prefere não fazer, que é o direito administrativo com o apagão das canetas, e ele acaba sendo responsabilizado pelas duas coisas. Então, qual que é a dica aqui? Primeiro, procure se assenhorar ali de pessoas que vão assessorar o gestor, né, que tenham conhecimento, capacidade técnica e principalmente a assessoria jurídica seja técnica em relação a essas áreas do direito público, né? E também outra coisa que a gente dá a dica aqui, não só para o gestor, mas todos os servidores públicos que vão atuar aí nesses processos decisórios, é que tudo que for fazer, né, coloque no processo, né? Tem ali um relato dentro do processo. Escreva, né? Motive as decisões de forma escrita dentro do processo. Por quê? Porque eu, como servidor do Tribunal de Contas, às vezes a gente pega processos, né, para analisar e fazer auditorias 3, 4, 5 anos depois, né? Então, quando a gente pega o processo, a gente não tem ali todas aquelas pessoas que atuaram no processo do nosso lado para explicar, né? Por que você tomou essa decisão aqui? Não, a gente analisa só o que está no processo. Até uma máxima do direito que fala que não está nos autos, não está no mundo. E é justamente isso, né? E como esses processos vão ser auditados 3, 4, 5 anos depois, né? Se o gestor e os servidores que trabalharam nesses processos, eles não motivarem suas decisões ali, não trazerem elementos dentro do processo, né, que justifiquem aquela tomada de decisão, muitas vezes até quando eles forem chamados a se justificar perante controladoria ou Tribunal de Contas ou Ministério Público, eles muitas vezes nem vão se lembrar daquele fato, né? De que tal decisão foi tomada de acordo com uma reunião que teve em tal dia e foi acordado isso, né? Se não tiver ato dessa reunião no processo, se não tiver um e-mail ou alguma coisa ali, vai ser difícil para a auditoria verificar aquilo. Então vai levar em consideração que o gestor tomou aquela decisão da cabeça dele, né? E vai ser difícil até do próprio gestor, o servidor, dele se justificar depois, que quando ele mesmo pegar o processo e não tiver aquilo, né? Quantas reuniões não existem, né, durante aí um ano, né? Quantos e-mails não são trocados, né? Então, se não tiver isso no processo, o próprio gestor ou servidor não vai conseguir se lembrar daquilo. Então, a dica mais importante é coloque tudo nos autos, deixe tudo justificado com elementos, com provas dentro dos autos, né? E-mails, atas de reunião, conversas, coloca tudo a termo nos autos, que aí vai ser
bom para a auditoria, né, na hora que for auditar aquele processo, e às vezes ter que evita até um chamamento desnecessário do gestor, do servidor, para se justificar perante a Controladoria, Tribunal de Contas, o Ministério Público, que já é, mesmo que não dê nada, seja depois ele consiga provar o motivo daquela decisão, já é um desgaste, né? Ter que se apresentar a esses órgãos de controle, né? E ter que se manifestar. Então, coloque tudo no processo, é a dica principal, porque aí depois, na análise, né, vai ser mais fácil, tanto da parte da quem está auditando o processo, quanto do próprio gestor ali, para ele poder justificar aquela medida adotada. E outro ponto também, de dica importante, que a gente já falou muito disso em vídeos passados, é a questão aí principalmente da gestão de riscos. Ela está bem implementada, né? E aí toda decisão que for tomada pelo gestor, ele utiliza a matriz de riscos, aquela gestão de riscos já feita anteriormente, que já vai estar justificado no processo, né? Então vai mostrar para o órgão de controle que ele agiu de todas as formas possíveis, né, que ele tinha, e escolheu aquela decisão como a melhor forma ou a que traria menos prejuízo, né? Então já vai estar tudo aquilo ali nos autos e fica melhor, tanto para a auditoria quanto para o próprio gestor, se precisar ali, ter que se justificar, né? Então, esses dois pontos que eu queria trazer aqui como essa dica de gestão, né? Primeiro de tudo, se a senhora aí se cerque de pessoas que possam auxiliar aí você, gestor, tecnicamente em todas as áreas, né, da atividade aí, da gestão pública, e principalmente que essa gestão seja técnica especializada por parte da assessoria jurídica, né, que ela vai poder opinar em todas essas decisões aí que o gestor for tomar. E segundo, né, coloque tudo nos autos, né, deixe tudo justificado, toda decisão tem que estar motivada com elementos que estejam dentro dos autos, que depois vão ser o alvo das auditorias aí, tanto do controle interno quanto do controle externo. E tendo tudo lá justificado, fica mais fácil, né, tanto para a auditoria trabalhar e verificar, né, a justificativa para tal atitude adotada pelo gestor, e também do gestor dele também se defender, né, perante esses órgãos de controle. E por último, a gestão de riscos implementada já faz esse trabalho, né, de estar tudo documentado e de que a escolha feita foi a melhor ou a menos pior naquele caso. Então já facilita o trabalho também da auditoria e também de uma possível justificativa de conduta que o gestor tenha que dar aí perante todos esses órgãos de controle, né? Então espero que tenham gostado do vídeo aí e até a próxima.